que serve esse programa de mestrado? A gente tem percebido que muitos alunos procuram os programas de mestrado por motivos que não são como deveriam ser, né, professor? Digamos, né? Eu diria que, para continuar, então, a nossa conversa, um aspecto que chamava bastante atenção, né, que a gente conversava hoje à tarde, é que o mestrado, assim como o doutorado, a pós-graduação, ela, diferentemente de todo o período escolar que a gente teve, primário, entrando na escola, né, até a graduação, que é um momento marcado, sobretudo, por uma situação onde você se vê diante de uma estrutura que foi pensada para exigir de você respostas de problemas que você tem que resolver. Então, assim, os problemas são colocados diante de você e você tem que resolver um problema, você tem que dar uma resposta para aquele problema, ok? Então, não cabe a você colocar problemas, cabe a você responder um problema. Você pode responder de uma maneira correta ou não, e arcar com o ônus de ter respondido incorretamente. Mas da onde vem o problema? Vem do professor, vem da matéria, né? Vem da disciplina, vem do sistema escolar, finalmente. O interessante é que quando você entra na pós-graduação, o convite é exatamente o oposto, ou seja, bom, finalmente, depois de passar a vida inteira tendo que responder a problemas que muitas vezes não me interessavam, ou que vinham de lugares onde eu não sabia por que eles tinham aparecido e eu tinha que me virar estudando para respondê-los, finalmente eu vou poder colocar um problema. Eu vou poder ter a chance de construir um problema e eu seguir um percurso para tentar investigar esse problema. Então, o que acontece? Isso é inusitado e isso pega as pessoas de um jeito que elas muitas vezes se sentem despreparadas, o que é muito natural, para colocar um problema. Para seguir um problema. E, de fato, o grande segredo de uma pós-graduação, do mestrado, né, da entrada no mestrado, que é a porta de entrada da pós, é que a gente possa, nesse momento, e aí na sequência tem um doutoramento, mas que nesse momento da dissertação, seja um momento em que você possa, de fato, aproveitar essa oportunidade, esse momento, para aprender a construir um problema. Então, assim, como é que eu construo um problema exatamente? Um problema de pesquisa, no caso, não é? Um problema que vai estimular, que vai alimentar essa curiosidade pela investigação. Quer dizer, a gente conversava também sobre isso, né? Quer dizer, do ponto de vista da atitude que se tem no mestrado, que se espera, finalmente, de uma pessoa que vai ser chamada de investigador, né? Quer dizer, desculpa, é uma investigação que está sendo feita aqui, que está sendo proposta a partir de um problema que você colocou. Claro, você vai colocar esse problema junto com um orientador, que vai, na medida do possível, porque não se sabe tudo, quer dizer, como já dizia um filósofo chamado Michel Serres, né? Ele dizia, ninguém sabe tudo, mas todo mundo sabe alguma coisa. Então, assim, no coletivo está todo o saber e conhecimento que a gente tem da humanidade. Então, é o coletivo que vai resolver, mas o orientador sabe alguma coisa e o orientando que chega para fazer o seu processo de pesquisa também. Então, esse orientando... Mas o orientador sabe bem mais. Não, tudo bem. Ele sabe, e veja bem que é interessante, o que mais importante para o orientador é saber conduzir o orientando no caminho dele próprio colocar o problema e ter essa satisfação de dizer, o meu orientador me ajudou, mas eu cheguei ao problema, quer dizer, eu cheguei ao objeto da minha investigação. E esse objeto de investigação é o que está me estimulando, é o que vai me estimular, finalmente, a seguir em frente, quer dizer, a fazer esses 2 anos, ou 2 anos e meio, enfim, tudo que for necessário para poder cercar esse meu problema e tentar dar a ele a melhor resposta possível. E, se for o caso, que essa resposta seja provisória, porque eu vou complementar num doutorado. Tá tudo certo. Essa ideia eu acho muito interessante, porque lendo os artigos que falam, os estudos, diversos estudos que falam da depressão, da ansiedade, de problemas de transtornos no período da pós-graduação, stricto sensu, que é o que nós estamos trazendo hoje aqui,
está relacionada, no meu ponto de vista, justamente essa falta de consciência e preparação ao entrar no programa. Porque o que acontece? O sujeito, então, que sempre participou de uma linha de escola passivo, então ele recebia informação e fazia as provas, os problemas, e até o lato sensu. Se ele for para uma pós-graduação lato sensu, vai continuar a mesma linha de raciocínio. Recebe, chega na aula, recebe aquela informação, estuda naquele contexto e faz a prova dos problemas que lhes são dados. Que são dados, exato. Aí ele chega na pós-graduação stricto sensu. Para que serve? Para ele ser um pesquisador. Porta de entrada, mestrado. Agora, nego, agora a dança é outra. Agora você vai ter que participar, você vai ter que criar, você vai ter que encontrar o seu problema, encontrar um problema para começar a sua pesquisa. Aí começa o grande conflito, porque não foi acostumado, não foi treinado. E nesse sentido pode se sentir muito refém, né, de uma certa obrigação de entregar alguma coisa. Muitos têm problemas do gênero, estou trabalhando e aí só posso estar fazendo esse mestrado porque, de fato, isso tem que contribuir com o meu trabalho, porque o meu chefe pediu que isso só pode fazer dissertação se tiver alguma coisa a ver com o que você está fazendo aqui, essa coisa de academia, muita abstração e tal. E aí você fala, bom, o que eu já recebi de orientandos que vieram nessa condição, colocando um problema que é uma espécie de falso problema para ele, porque não era o problema verdadeiro que ele queria colocar, ele estava colocando aquilo como motivo para poder estar fazendo o mestrado, mas que de fato aquilo não o interessava plenamente, né? E que chega ao final de 6 meses, ali até mesmo um ano, eles vêm dizer, olha, não tô satisfeito aqui, não estou feliz, porque isso aqui não está me atendendo. Aí você vai e trabalha do ponto de vista psicológico, né? E você vai entender, junto com ele, que o problema está, esse tipo de problema, né, está antes, quer dizer, está na maneira como ele escolheu entrar no programa, e não com a liberdade que se exige. Porque o mundo da pós-graduação é um mundo onde você vai aprender mesmo, né, a exercer o seu papel crítico, ou seja, a exercer um olhar pessoal embasado em N estudos que você está fazendo para poder estabelecer um processo crítico sobre uma certa realidade. É mesmo trocar de chapéu, quer dizer, você está com o chapéu da empresa, quando você entrou no doutorado ou no mestrado, né, entrou na pós-graduação, esquece, você não é mais aquele que tem que dar satisfação para a sua empresa, você tem que dar satisfação para o mundo do conhecimento, você tem que dar satisfação justamente para essa dimensão social, sociocrítica, você tem que olhar para o mundo e exercer a sua cidadania. E a cidadania como pesquisador, nesse caso aqui, que é ter a coragem de dizer, não, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, concordo com tal coisa por tais e tais argumentos, etc. Isso às vezes é muito difícil. Mas quando a pessoa se dá essa liberdade, entendendo, portanto, que ela não é, que eu costumo dizer, né, você não é escravo do seu tema. Ao contrário, você é o dono dele. Então você não entra com um tema e fica escravizado por ele, achando que tem que resolvê-lo de qualquer forma. Não, não. Você manda nele. Se você quiser, você pode dizer, eu não vou mais querer você, eu vou querer outro. Porque agora, ao longo do processo, eu vou escolher outro. Isso aconteceu muitas vezes em orientações que eu fiz, e as pessoas saíram muito felizes ao final do processo. Até mesmo, né? Porque para ingressar no mestrado, em todas as instituições, você tem que seguir um edital, você tem que apresentar um pré-projeto, mas eu acho que nesse pré-projeto já há um consenso entre os professores que é só para entender a capacidade de pesquisa do aluno. Exatamente. Ele não vai, é muito difícil que ele comece, claro que tem casos e casos, mas a grande maioria, ele entra no mestrado com uma ideia, daquela ideia da graduação, da pós-graduação. Alguns tentam até reaproveitar o TCC. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, mas ele entra com aquela ideia, puxa, eu vou aproveitar, vou fazer. Alguns entram já pensando que já tem uma ideia, né, uma ideia definida, já sei o que eu vou fazer, começo, meio e fim, eu estou entrando ainda. Então, eles não se permitem essa ideia. Para os professores de pós-graduação, já tem um consenso, é o projeto que o aluno está entrando, mas certamente, se o aluno se permitir a experiência
de atuar como sujeito ativo, das leituras, das aulas, se não tomar cuidado, sai com uns 30 projetos no primeiro semestre, né? É verdade, é verdade. Então, assim, essa